Aí a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui hoje, pessoal, tá rolando, né? Na realidade, não está rolando uma greve dos ferroviários em São Paulo. Como é que eu posso explicar essa situação pra vocês, tá? Os camaradas da Soberana estão acompanhando essa situação e eu vou ir até aqui o Insta e mostrar pra vocês essa arte maravilhosa que foi feita pelo Pequi, tá bom? Explicando essa situação, mas aqui do lado tem um texto que eu vou ler pra vocês que explica um pouco da situação que os ferroviários estão passando lá em São Paulo, tá? Tinha sido votado, né, pela categoria dos ferroviários em uma assembleia uma greve contra as privatizações das linhas de trem 11, 12 e 13 lá. Que vocês podem, quem é de São Paulo tá ligado no que está acontecendo com as privatizações lá, que é basicamente o Tarcísio empurrando o goela abaixo as privatizações que são medidas extremamente impopulares com a classe trabalhadora e são basicamente transferência de renda, né, do governo para empresas privadas que não tem motivo nenhum para melhorar o serviço depois que elas ganharem essas licitações, tá? Então, a classe dos ferroviários, que nem a dos metroviários antes deles, fez numa assembleia a decisão, né, de fazerem greve. 100 ferroviários votaram nessa greve e a paralisação deveria começar ontem, né, à meia-noite. Basicamente, ia estar paralisado a partir do dia 26. Mas na noite anterior à greve, o sindicato, né, se juntou só algumas pessoas e fizeram uma votação com muito menos gente, com basicamente 43 pessoas, e por 3 votos, né, 23-20, a greve foi suspensa. E daí os trabalhadores não aceitaram essa reviravolta, né, esse golpe que passaram por cima da decisão deles e foram lá protestar e negociar, né, para ver se acontecia a greve. Fizeram uma outra assembleia para o dia de 27 hoje, que deve estar acontecendo nesse momento. Tá? Enquanto eu tô fazendo isso, o pessoal tá se reunindo lá e os camaradas da Soberana estão presentes lá. Só que, né, o que aconteceu é que o Tarcísio botou a polícia militar para dar porrada em todo mundo, tá? Então, vocês podem dar uma olhada no Instagram da Soberana, eu não vou mostrar as imagens aqui, mas no Instagram da Soberana, principalmente as camaradas Bebel e a camarada Duda, que tava aqui acompanhando, filmaram lá os militantes todos ensanguentados, machucados, a polícia tacando cacete neles. Léo Pericles estava lá presente no ato, tá? Então, chamar atenção para vocês para essa questão aqui. Vamos falar muito sobre essa questão, porque a maneira como está sendo conduzida a política em São Paulo é basicamente isso, assim, a burguesia quer que a gente privatize esses serviços públicos. É impopular, tá? Se o povo protestar, enche eles de porrada, tá ligado? Então o nosso papel é estar presente, né? Documentar a luta dos trabalhadores, andar junto com eles lá, né? Eu digo documentar porque, enfim, eu tô aqui em Porto Alegre. E ajudar a divulgar isso, né? Para que os trabalhadores consigam ter a sua voz representada, porque isso que aconteceu aqui foi uma total pelegagem, foi uma total traição da classe deles, né? Beleza, pessoal? Mas era isso sobre a questão dos ferroviários, tá, pessoal? Vão lá seguir o perfil da Soberana, vão seguir, tem um perfil, né, dos próprios ferroviários contra a privatização e vamos acompanhar essas histórias nos próximos dias. Muito obrigado, Sil, pelas 10 assinaturas no YouTube. Deixa eu contar uma história engraçada aqui, pessoal. Eu acho que no corte que a gente tá reagindo ao Felipe Deschamps, alguém presenteou com algumas assinaturas também. E daí eu disse assim, ou seja, vocês já agradeceram a um herdeiro de empresa hoje? Referenciando o Paulo Cogos falando isso, né? Fazendo a defesa dos herdeiros. Engraçado, né? Que é o Paulo Cogos fazendo a defesa dos herdeiros. Talvez tenha alguma relação aí com o que ele é, né? Ele sente vontade de defender os herdeiros. Aí uma pessoa disse assim, pô, cheguei no canal, tava achando super legal o vídeo. Aí o cara te faz uma doação e tu diz assim, tu tá me fazendo essa doação porque tu é herdeiro, não sei o quê, pô, perdeu pontos comigo. Daí eu disse, pô, deixa eu apresentar Paulinho Cogos e apresentar a referência. Então, inclusive, eu fiz uma referência num outro vídeo engraçado, no React ao Lucas Montano, que vai sair alguns dias pra frente aqui no canal. Eu fiz essa referência, daí eu editei um Paulo Cogos do lado, dizendo, ou seja, você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje, exatamente, pra ficar explícito isso, né, a piadinha. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal, valeu. Ainda não temos muito conteúdo para membros no canal, mas a gente, na medida do possível, tá lançando o que sai antes, né, para membros no canal. Então, é isso aí. Vamos para as pautas de hoje. Então, assim, de novo, eu queria trazer muito mais pautas hoje. Eu comecei a preparar as coisas que a gente tinha para falar e eu não consegui dar conta de tudo. Então eu peço desculpa que os assuntos vão ficando para trás, a gente não consegue falar, mas eu trouxe algumas coisas que eu acho que vão repercutir legal, que tem algum propósito pra gente falar, né? Esse aqui é os assuntos que a gente conseguiu trazer hoje. Se vocês acham que faltou falar algum assunto, deixem sempre nos comentários, a gente tenta ler, mas nem sempre tem tempo pra falar de tudo. O grupo de Signal do Trump. Vocês ouviram falar dessa pataquadinha aqui? Eu trouxe 2 matérias
que falam sobre isso, que são a fonte em primeira mão, que é o repórter que vazou esse grupo, né? E se vocês não ouviram falar dessa história, é meio que mais idiota do que parece. E esses 2 artigos estão fechados com uma paywall, então eu só vou deixar um link aqui, que não sei se vocês conhecem, que se chama 12ft.io, tá? Vocês vão nesse site, vocês vão descobrir que tem um campo para um link lá. Experimentem colar alguns links, não vou dizer quais ali, vocês vão descobrir que acontece alguma coisa quando vocês colam links ali dentro. E também burles.co, é outro site que eu podia ter botado aqui, funciona com sites diferentes que talvez vocês não consigam. Mas eu vou fazer um resumo da situação aqui para vocês, né, dessas 2 matérias. Então assim, ó, pessoal, no dia 15 de março, ou seja, alguma semana atrás, né, um pouco mais de uma semana atrás, o governo Trump realizou um ataque contra o Iêmen, contra o que eles chamam das milícias Houthi, os grupos terroristas Houthi, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre o cerne desse conflito depois que a gente falar sobre a polêmica que aconteceu aqui. Só que no dia 11 de março, alguns dias antes, o jornalista Jeffrey Goldberg, do veículo The Atlantic, ele foi adicionado, né, por acidente num grupo de Signal com diversos membros do gabinete do Trump. E tinha lá o secretário de defesa, o vice-presidente, né, o J.D. Vance, também o cara lá que ficou dizendo pro Zelensky, né, você está sendo mal educado com a gente, sabe? E o Trump, você nem pediu, nem agradeceu os Estados Unidos. Esses caras estavam dentro de um grupo, tá? E também alguns conselheiros de segurança, que era o do grupo de Principals of Command, alguma coisa assim, beleza? O Jeffrey, né, o repórter, ele ficou achando que tudo era algum tipo de piada ou algum tipo de hoax, né, algum tipo de golpe para tentar pegar ele, alguma coisa assim, e ele ignorou. Só que no dia 15 de março, ele ouviu as notícias que tinha rolado um ataque ao Iêmen no mesmo molde das conversas que tinha no grupo. E daí aqui tem uma fotinho do que aparentemente estaria dentro do grupo. E daí tem aqui, ó, John Ratcliffe, um bom começo falando sobre o ataque, Michael Waltz, que eu acho que é o secretário de defesa lá, Mar, não sei quem é, enfim, os emojis aqui. Beleza. Um problema gritante que tem aqui, né? Eu ainda tô falando factual, depois nós vamos falar um pouco análises aqui, tá? Um problema gritante dessa situação é a falta de certificação de segurança de uma ferramenta como o Signal para um uso de conversas desse nível de segurança no governo dos Estados Unidos, e também que estava aparentemente habilitada a função autodeletar, que eu recomendo vocês colocarem na maioria dos seus grupos do WhatsApp e Signal, Telegram, né? Então, depois de um tempo, as mensagens iam embora. Essas 2 coisas são crimes, né? Porque, enfim, deletar informação pública do governo tira elas de poderem ser consultadas depois, poderem ser auditadas, poderem ser pedidas de lei de segurança da informação. E se comunicar numa plataforma de fora é perigoso, né? Enfim, eles têm leis contra isso. Também se especula, né? O que é engraçado é que a maioria dos dispositivos de comunicação que esses cargos têm, na Ministério da Defesa, presidente, essas coisas, eles não têm acesso a usar aplicativos comuns nos seus dispositivos, tá? Eles não poderiam, por exemplo, instalar uma coisa da Play Store, um Signal no seu celular, que seria o celular de trabalho do governo. Então se especula também que eles estavam usando telefones pessoais, tá? E outra coisa que é um pouco engraçada é que talvez vocês se lembrem desse circo que é a política dos Estados Unidos. Se vocês acham que a do Brasil é engraçada, a deles é muito mais midiática e um grande circo. Essa era uma das grandes acusações contra a Hillary Clinton lá, que ela teria não é que ela teria, ela tinha um servidor de e-mails privado em que teria discutido as informações sobre o ataque lá a Benghazi, e daí o pessoal fez... não era impeachment porque ela nunca chegou a ter cargo, mas enfim, tentou afastar ela, deixar ela inelegível, todas essas coisas assim. Sobre essa situação específica aqui do ataque, né, ao Iêmen, isso daqui, na realidade, o Iêmen já tá em guerra, enfim, os Estados Unidos estão em guerra contra o Iêmen há muito tempo, uma guerra de proxy que eles, com a Arábia Saudita, Israel também. E há mais de um ano, desde o governo Biden, os Estados Unidos já está fazendo ataques lá aos grupos que eles chamam grupos terroristas rebeldes Houthis, né? Se escreve H-O-T-H-I-S, no Iêmen, como resposta às ações desses grupos no Mar Vermelho, porque daí, segundo os Estados Unidos, né, eles apoiados pelo Irã, estão tomando navios que passam pelas águas ali, que são navios israelenses, navios dos Estados Unidos, navios que estão passando para dentro de Israel, como uma forma de protesto, né, e retaliação por Israel tá fazendo o que está fazendo em Gaza e ter interrompido o fluxo de ajuda humanitária, todas essas coisas, tá? Inclusive, nós temos que sempre chamar a atenção
que não está sendo falado muito, Israel quebrou o cessar-fogo já matou 400 pessoas, enfim, tá jogando... Isso não é novidade, né? Mas jogando toda a lei de direitos humanos no lixo, mostrando assim, tipo, o que vocês vão fazer, sabe? E daí isso aqui que seria uma ação de retaliação contra Israel que tá machucando ela, é um dos motivos porque os Estados Unidos interferiu nessa coisa, né? Tipo assim, se a gente deixa Israel fazer o que quiser, mas se vocês quiserem tentar alguma outra maneira de botar pressão neles, não pode, nós vamos literalmente atacar o país de vocês, né? Então isso aqui sobre essa situação. Um pouco sobre o Signal, já que a gente tá falando sobre o Signal aqui, tá? Quem não sabe, o Signal, ele é o mesmo protocolo de criptografia do WhatsApp e ele é basicamente pessoas que estão envolvidas na criação original do WhatsApp criaram o Signal. A princípio, né, o nível de segurança que a gente tem ali, tecnicamente falando, tá? Estou fazendo aspas aqui, é similar ao nível do WhatsApp, porque eles usam o mesmo algoritmo de criptografia. Existe uma desconfiança do WhatsApp de que o Facebook, né, a Meta, pode cooperar com o governo dos Estados Unidos ou outros governos que queiram retirar os dados de lá. Nós já falamos do canal, eu até vou incluir na edição aqui um vídeo em que a gente fala sobre como existem propostas para quebrar a criptografia do WhatsApp por meio de um ataque a gente chama de man in the middle, né? Se o Facebook cooperasse, por exemplo, com uma agência dos Estados Unidos para quebrar a criptografia. O Signal, a princípio, ele não tem esse incentivo para cooperar, porém tem uma problemática toda do Signal. Primeiro que ele é software livre, pero no mucho, assim, tem partes dele que não são software livre. A empresa ela é financiada basicamente por alguns grupos de bilionários e algumas ONGs, tá? Eles têm a operação deles nos Estados Unidos e tem acusações de que, além de ter algumas vulnerabilidades no Signal, tem essas, mas tem acusações também de que eles poderiam cooperar com o governo dos Estados Unidos, ou enfim. Então não é a coisa mais segura de todas. E tem uma outra problemática com o Signal específica, tá? Que geralmente quem está usando o Signal está preocupado com as atividades que está fazendo ali dentro. Então, tu fazer um ataque específico que pega pessoas que estão usando o Signal talvez seja um ataque melhor para uma agência de inteligência de descobrir informações que são úteis, né? Mas enfim, dito isso, o Signal ele tem uma segurança bastante boa, assim, dos aplicativos que são fáceis de instalar e que são mais disponíveis, ele tem uma das melhores seguranças, tá? Mas enfim, seria muito melhor ter um aplicativo que não tem todos esses problemas que eu citei para vocês do Signal, tá? E o WhatsApp, que nem eu disse, existem maneiras de quebrar a criptografia, principalmente se a Meta estiver cooperando. Tá? Então é isso que eu queria falar sobre isso. E daí, assim, se eu me importo, né, que o Trump aliás, a princípio o Trump não estava nesse grupo, mas se eu me importo que a administração do Trump está quebrando as próprias diretivas de segurança do governo dos Estados Unidos e vazando os dados deles, não, foda-se, vazem todos os dados, sabe? Eu quero mais que vocês se fodam e que vocês vazem os dados, né? Só pra gente fazer um comentário técnico aqui junto dessa coisa para vocês entenderem melhor o que é o Signal. E a XGN Cloud está certo, o Signal foi recomendado pelo Edward Snowden. Tá, a princípio, como um software que é seguro o suficiente. É difícil, eu deveria seguir mais o que o Snowden fala, mas eu acho que ele tem umas opiniões meio merda. Mas o Snowden é uma pessoa legal pra prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Levando com, como é que a gente diz, com um grão de sal as coisas que ele fala. Pra finalizar essa história aqui, tá? Motivos porque a gente pode imaginar que isso aqui é meio que uma grande armação, tá? Porque, na realidade, é suspeito pra caralho. Isso, tá? Então, assim, embora o jornalista, né, o Jeffrey Goldberg, se não me engano, ele é do board lá, ele é editor, chefe, ele é um cargo importante no The Atlantic, tá? A administração do Trump é meio que inimiga do The Atlantic. O Trump já tá há bastante tempo dizendo, eles são, sabe, um jornal leco de merda, eles vão falir. O Trump fica sempre nessa, amanhã eles vão falir porque eles só falam muita merda e eles me criticam, não sei o quê. Esse cara, o Jeffrey especificamente, ele tem um passado servindo na IDF, que é o exército de Israel, basicamente. E ele poderia ser considerado, palavras minhas, né, um sionista de esquerda. Então é basicamente aquelas pessoas, os liberais dos Estados Unidos, que dizem assim, Israel, mó feião, você tá fazendo um genocídio, mas meio que a solução é, sei lá, o Hamas entregar os reféns e, sabe, e tipo... não tem solução real para a situação que está acontecendo lá, eles só querem, tipo, que Israel, ao invés de matar muitos palestinos, mate só um pouquinho, mas continue no estado de apartheid, continue roubando as terras, tá ligado? Então, essa pessoa não é bem, assim, digamos, um aliado da causa palestina. A proximidade da política externa de Israel com esse ataque, que é o que a gente está
tentando explicar para vocês, né, que é basicamente é uma guerra proxy de Israel, né, os Estados Unidos apoiando Israel ali. E o conteúdo das mensagens que meio que não pintam uma imagem ruim da administração Trump. É só eles dizendo assim, nós vamos fazer um ataque, fizemos um ataque, parabéns, sabe? Foi super legal. Tem o J.D. Vance meio que dando umas alfinetadas na Europa, que ele já estava fazendo isso antes. Meio que não pinta uma imagem ruim. Parece que é um teatrinho, tá ligado? Parece que eles sabiam que poderia vazar esse tipo de coisa. Porque, assim, tu imaginaria que eles iam ter metido, sabe, uns xingamentos, iam ter metido, porra, caralho, aquelas figurinhas escabrosas de WhatsApp. Não ia ser uma coisa assim, olá, senhores, estamos prontos para fazer o ataque, sabe? E o fato de que só alguns trechos foram vazados também sugere que possa haver, pelo menos, algum tipo de autocensura por parte do Jeffrey. Outra coisa que é um pouco suspeita também é que eles talvez tenham colocado ele errado no grupo, se foi um acidente mesmo, porque ele era o Jeffrey G, ou Jeffrey IDF, tá ligado? E daí eles quiseram botar algum outro membro da IDF, né? Alguma pessoa ligada ao exército de Israel, ou algum outro Jeffrey. Tem algumas especulações de quem poderia ter sido, e botaram o cara errado. Mas isso quer dizer que, sei lá, o J.D. Vance, alguém que criou o grupo, sabia, tava com o telefone dele, sabe? Tinha o telefone pessoal do repórter. Vocês vão dizer, mas os repórteres talvez tenham o telefone pessoal. Mas é ruim, sabe? Que a administração Trump te bote num grupo e tu é tão parça deles que ninguém notou, pô, quem é essa pessoa, sabe? Mas enfim, é tudo um monte de velho boomer, tá ligado? E daí, assim, só pra dizer, em 26/3 ontem, tá? Ele liberou todas as mensagens, entre aspas. Então, a segunda matéria que eu coloquei ali mostra bem mais coisas que vocês podem dar uma olhada, mas de novo, é aquela coisa assim, vazamento controlado, entendeu? Se o Jeffrey Goldberg for preso pelo governo Trump, se o The Atlantic sofrer alguma represália, sabe? Se acontecer alguma coisa assim, aí talvez eu vou acreditar, pô, eles vazaram essa informação, tá ligado? Mas assim, pelo que eu vi o pessoal falando, legalmente não vai acontecer nada com o governo Trump, embora eles tenham violado lei pra caralho, tá ligado? Isso que nem eu disse, é engraçado, a incompetência, mas tem essas suspeitas aqui parando sobre isso, né? Então, Pequi, eles adicionaram pelo nome do usuário, eu acho, é isso que o pessoal falou, eles botaram Jeffrey G e daí pegou, não, tu quer dizer que talvez ele não tivesse no contato do pessoal, pode ser, a minha teoria talvez não seja tão boa quanto eu queria, mas é estranho, tá ligado?